Glória a Deus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o irmão Maico, aqui pelo canal Semeando a Palavra de Deus. Mas este dia vamos fazer um estudo da Palavra do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, amém? Se você quer receber um material de estudo, aqui na descrição do vídeo tem um e-mail, faça contato conosco. Assim que possível a gente vai te enviar esse material, amém? Está em PDF e é um material onde tem doutrinas básicas, amém? Todo cristão deveria saber aquilo que está ali, porque Jesus fala, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, amém? Então é importante saber algumas coisas básicas, porque os pastores não estão ensinando, as igrejas já não ensinam. É muito difícil você encontrar um pastor que ensina hoje, alguém que se preocupa com você. Você vê muitas pessoas preocupadas com o seu dízimo, com a sua oferta e com a sua presença dentro da igreja. Só. Mas ela não está preocupada se você está bem espiritualmente, ela não está preocupada com a tua alma, ela não está preocupada se você passa necessidade dentro da sua casa, ela não está preocupada. Enquanto você está na igreja, dá oferta e dízimo, você é uma benção. No dia que você parar de fazer isso, aí eles vão atrás de você para saber o que está acontecendo. E olhe lá, eles vão atrás só do seu dízimo. Então, vamos aprender pela palavra do Senhor, amém? Você já viu aí no título, que é uma heresia do inferno que criaram aí, né? Então nós vamos combater essa heresia hoje. E se você também quiser, né, não posso esquecer de falar, ouvir hinos edificantes, vai aparecer aqui, hinos edificantes, mais de 5 horas de louvores, hinos espirituais e hinos da harpa, amém? Então se você quer receber o material de estudo, na descrição tem o e-mail e aqui no izinho apareceu hinos edificantes, para você alimentar a tua alma e o nome do Senhor ser glorificado, amém? Sem delongas, sem perca de tempo, dá o seu like aí, compartilha esse vídeo, para que almas sejam alcançadas. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia. Livro de Gênesis, livro da criação, capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo 2 e 4. Diz assim. Versículo do 2 ao 4, né? 37 do 2 ao 4. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Olha só, você viu na descrição o título do vídeo, que nós vamos falar sobre essa heresia, onde a apóstola Sol diz ser mulher de Deus, ela faz essa heresia, a Genorduque faz essa heresia, entre outras pessoas. Eu sei desses dois, mas deve ter mais aí. A unção de Manassés. Quem foi Manassés? O que aconteceu? Por que eles usam a unção de Manassés? Vamos entender isso e vamos ver que isso não tem nada a ver com Bíblia. Isso é coisa do inferno, isso é coisa do diabo. Não tem nada a ver com o que Jesus quer para nós. Nós vamos ver aqui, para saber quem é Manassés, nós temos que entender a história. Vamos atrás de José. Quem foi José? José foi pai de Manassés, mas vamos voltar lá atrás. Nós vemos aqui que José, ele era o filho mais amado do seu pai. E nós vamos ver aqui, em Gênesis 37 mesmo, do 6 ao 9, que José, ele teve 2 sonhos. E ele vai contar esse sonho para sua família. E os seus irmãos, eles ficam aborrecidos com aquilo. Por quê? Porque além do pai amar mais a José do que aos outros, agora José está dizendo que ele, sendo o menor, vai ser o maior naquela casa, vai ser o maior. Todos, o sol, a lua e 11 estrelas se encurvariam perante ele. Ou seja, ele seria maior. Aí que os irmãos dele ficou mais bravo ainda. Só que agora nós vamos começar a ver algo muito interessante. Por quê? Após esse sonho, após tudo isso aqui que aconteceu, que a gente já viu, começa de Gênesis 37 e vai até Gênesis 50, se você quiser ler 37 ao 50.
Pode mandar, manda bala, vai desse 37 ao 50 que você vai entender melhor a história. Eu não vou ler tudo, porque esse vai ser um vídeo rápido e a ideia não é fazer um vídeo longo, é fazer um vídeo rápido, porque esse assunto aqui não tem por que prolongar, porque essa heresia não tem fundamento. Mas vamos lá. Então José era o filho preferido e os irmãos dele já estavam assim com ele, já não estavam muito assim com ele. Agora José tem um sonho, dois sonhos. Agora que o negócio estreitou para José. Ou seja, através de José, Deus ia dar um livramento para aquele povo. Mas olha o que começa a acontecer com José. Olha só, José tinha 17 anos. 17 anos. Com 17 anos, José, olha só, começa a caminhada de José, né, no sofrimento. Ele foi jogado numa cova. Versículo 23 e 24, você vai ver isso, pelos seus próprios irmãos. Jacó falou para José, vai lá ver como seus irmãos estão. Quando ele estava chegando, os irmãos dele já estavam armando ali e jogaram ele numa cova. Só que agora ele é tirado da cova e ele é vendido para o povo do Egito. Está aí no versículo 28 do capítulo 37. Depois, quando ele está no Egito, já no capítulo 39, você vai ver que José na casa de Potifar, tudo que José fazia, Deus prosperava ele. Por quê? Porque José, por mais que ele estava sofrendo, ele era fiel a Deus. Então você vai ver que agora a mulher de Potifar vai mentir, porque quem queria se deitar era a mulher de Potifar, só que José resistiu, José não quis, José saiu correndo. Então agora vem uma calúnia, Gênesis 39, do 7 ao 19. E por causa dessa calúnia, José é preso, Gênesis 39, 20. Então olha só, irmãos, nós só estamos vendo aqui José sofrendo. Só estamos vendo José sofrendo. Ele recebeu uma promessa. Primeiro, ele era filho preferido ali do seu pai, porque ele era filho da sua velhice. E ele era filho da mulher que Jacó amava. Jacó, ele trabalhou 7 anos e ele amava Raquel. Só que o seu sogro, Labão, enrolou ele. Ele trabalhou 7 anos, ele deu Léia e depois mais 7 veio ter Raquel. Aí é outra história. Mas Raquel era a mulher que ele amava, era a mulher com que ele queria. Então José foi o primeiro filho que Raquel deu para Jacó. Então era um filho muito amado. E agora existiu promessas na vida de José. E depois dessas promessas, o que aconteceu? Começou as provas, foi jogado na cova, foi vendido para o Egito, do Egito foi caluniado na casa de Potifar e agora ele está preso no cárcere por causa de uma mentira, por causa que lá atrás os seus irmãos o venderam e por causa da promessa. Quando nós temos promessa, irmão, entenda, você vai passar luta, você vai passar prova, você vai passar dificuldade. Muitas vezes, como José aqui, começou dentro da sua própria família, dentro da sua casa. Quem vendeu José? Foi os próprios irmãos. Então entenda, se você tem promessa, tem um chamado, você vai passar, não tem por onde fugir. Só que agora, nós vemos uma coisa que Deus fez com José. Porque se você olhar no capítulo 39, versículo 2, José estava lá no Egito na casa de Potifar, mas olha o que o versículo 2 começa dizendo, e o Senhor estava com José. Por quê? Mesmo José passando tudo aquilo, ele estava sendo fiel. Agora lá na frente, você vai ver que José foi preso no versículo 20. Olha o versículo 21, o que está dizendo? Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, estava com José. Por quê? Porque José foi caluniado, era uma mentira, não era verdade aquilo, foi injusto. Então o Senhor estava contemplando a fidelidade de José, o sofrimento de José e aquilo que estavam fazendo com José. Aí agora nós caminhamos para Gênesis 41, aonde José ele vai ser exaltado. Por quê? Porque agora Faraó tem sonhos, tem 2 sonhos, e ele não consegue ninguém para esclarecer para ele esse sonho, interpretar para ele esse sonho. Agora o copeiro que estava lá na prisão também, que José já tinha ajudado, e esse copeiro tinha esquecido de José, agora o copeiro se lembra. Mas, irmão, não é que o copeiro se lembrou, é o próprio Deus, porque Deus tem o tempo certo para trabalhar. Eclesiastes 3 fala, para todas as coisas tem um tempo determinado. Então agora o copeiro fala para Faraó de José. José é tirado daquele cárcere e ele interpreta os sonhos de Faraó. E agora o que acontece? José ele se torna governador no Egito.
abaixo somente de Faraó. Somente, ele mandava em tudo, irmão. Tudo ele mandava. Mas observa, para ele chegar a esse posto, para ele chegar a essa posição, foi lançado numa cova, foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi caluniado no Egito, foi preso. E nesse tempo, sabe quanto tempo demorou? A Bíblia vai dizer, ó, em Gênesis 41, 46, que José tinha 30 anos. Ou seja, demorou 13 anos tudo isso. José tinha 17 anos, que nós lemos em Gênesis 37. Agora José, governador do Egito, tem 30. 13 anos de sofrimento, irmãos. 13 anos de sofrimento. 13 anos de sofrimento. Tem noção do que é isso? Então, olha só. Agora Deus começa a exaltar José. Deus começa a cumprir aquilo que ele havia prometido na vida de José. Então agora nós vemos que Faraó, ele vai dar uma mulher para José, e essa mulher vai dar 2 filhos a José. Quem são esses 2 filhos? Manassés e Efraim. Então, olha o que fala em Gênesis 41, 51, que eu creio que é daqui que surgiu essa heresia, essa coisa do inferno. E chamou José o nome do primogênito Manassés. Por quê? Disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Olha só, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. A unção de Manassés. O que é a unção de Manassés que esses pastores abençoados, essas igrejas mentirosas estão fazendo? A pessoa coloca a mão na sua cabeça, ora por você, e você esquece que você fumava, você esquece que você bebia, você esquece que você fazia alguma coisa. Irmão, aonde que tem fundamento nisso? Eles vão dizer que é aqui, irmão. Olha só, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ou seja, ele já não se lembrava mais da família e de tudo que ele tinha passado. Então, se Deus fez esquecer, se a unção de Manassés é para você não se lembrar mais, você não tem que se lembrar mais. Só que nós vamos ver que isso não aconteceu aqui. Aqui, irmão, o que acontece? Nós não falamos aqui que Jacó foi para a cova, foi vendido pelos próprios irmãos, foi caluniado, ficou preso, até ser exaltado, demorou 13 anos. Ele estava sofrendo, irmão, ele estava num momento difícil. Então, no momento de dificuldade e sofrimento, agora ele se alegrou, porque nasceu o primeiro filho dele. Então aquela alegria cobriu aquela tristeza. Não que aquilo ali, se ele se lembrar na memória, ele esqueceu, não. Mas aquele momento, aquela aflição que ele estava sentindo, foi tomada pela alegria de ver um filho nascendo. Irmão, para pensar na sua vida. Imagina que você perde um ente querido seu. Você perdeu um ente querido tem 1 mês, vamos dizer assim. Só que aí daqui 1 mês, a sua mulher, ou você, se você é mulher, você concede e você dá à luz a uma criança. Aquilo ali não vai te alegrar? Aquela tristeza, de repente, que você tinha por causa daquela pessoa que morreu, você tem aquilo, sim. Só que a alegria de ver aquela criança no seu braço, aquela alegria cobre e muitas vezes você nem se lembra daquilo. Aquilo ali ficou lá atrás. Mas não é que você esqueceu, é que aquela alegria cobriu aquela tristeza. É isso que está dizendo. José não esqueceu de nada. Aquela alegria que Manassés nasceu fez cobrir aquela tristeza, aquele peso que ele tinha, de tanto sofrimento, tanto trabalho, tudo que ele sofreu. Ele não se esqueceu de nada, irmão. Foi só uma alegria. Por exemplo, você é mandado embora, você fica triste. Só que aí daqui 2, 3 meses você arruma um outro emprego. Você vai ficar feliz. Mas você esqueceu que você foi mandado embora e ficou triste? Você não esqueceu. Só que agora esse novo emprego, ele preenche a alegria, ele cobre aquela alegria e aquela tristeza, aquilo que fez você chorar. Hoje, essa nova oportunidade, esse novo emprego vai trazer alegria. Vai só cobrir aquele buraco, não vai fazer você esquecer nada. Então, irmãos, aqui é o que está acontecendo. Esse menino nasceu, trouxe alegria para. Imagina, irmão, 13 anos, jogado na cova e vendido pelos próprios familiares, irmãos, pelos próprios irmãos. O pai achava que ele já estava morto.
Ele ficou preso, sofreu, irmão, sofreu. Aí agora sim, no estralar de dedos, ele interpreta o sonho de Faraó e para quem estava preso, agora ele se torna governador. Para quem estava lá sendo humilhado, agora ele é exaltado. Ele só é abaixo de Faraó. Irmãos, é algo muito sério isso. E agora, ele toma uma mulher que Faraó dá para ele e ele tem um filho. Então toda aquela tristeza, todo aquele sofrimento, essa alegria do filho cobriu, irmão. É uma alegria. Imagina você que está me vendo aí do outro lado, você que está me vendo pelo seu celular, não importa por onde você está me vendo. Você já não teve um momento de choro, de dificuldade? Só que em um outro momento você não teve uma benção do Senhor que te alegrou? Te alegrou. Mas aquela tua dificuldade você esqueceu? Não esqueceu. Só que essa benção que você recebeu hoje te alegrou, cobriu aquela tristeza. É o que aconteceu com José. Olha só, porque Deus me fez esquecer do meu trabalho e da casa de meu pai. Aquela alegria cobriu tudo isso, tudo que ele tinha passado, porque era o momento da exaltação. Quer ver que ele não esqueceu? Aqui está falando que ele teve 2 filhos. Aqui ele está falando, me fez esquecer de toda a casa de meu pai. Mas olha só o que está dizendo em Gênesis 42, 7. Gênesis 42, 7. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Olha só, lá atrás José não está falando? Me fez esquecer da casa do meu pai? Se a unção de Manassés faz você esquecer tudo, por que agora ele lembrou dos seus irmãos? Irmãos, por isso que Jesus falou, meu povo erra por falta de conhecimento. Meu povo erra por falta de conhecimento, irmão. Está um do lado do outro aqui na Bíblia, um versículo do lado do outro. Como que esses hereges, filho do diabo, vai enganar você? Você só é enganado se você quiser. A unção de Manassés é uma heresia, é uma mentira. Isso não existe, Deus não tira a sua memória. Ele se lembrou dos seus irmãos. Vamos ver lá em Gênesis 43, 27 ao 41. Você vai ver que Gênesis 43, 27 ao 41, 27 ao 31, perdão, você vai ver que José se lembrava do seu pai, José se lembrou do seu irmão mais novo. E quando José estava na presença dos seus irmãos ali, quando ele viu Benjamim, que era o irmão dele mais novo, ele sentiu no seu íntimo ali aquela saudade, e ele saiu ali da presença dele e ele foi chorar. Aí ele se recobrou e voltou lá. Por quê? A saudade, irmão. Irmão, é um irmão, é família, independente do que aconteceu. Mas ele não esqueceu. Aqui está falando, ele se lembrou dos seus irmãos. Gênesis 43, 27 ao 31. Se lembrou do seu pai, se lembrou dos seus irmãos, se lembrou aqui de Benjamim. Nós já vimos lá atrás que ele reconheceu seus irmãos, Gênesis 42, 7. E o seu irmão mais novo, Benjamim, ele se lembrou. E quando ele viu ali, ele chorou muito. Ele teve que sair para chorar. Então ele não esqueceu de nada, irmão. Isso é mentira. Ele não esqueceu de nada. Muito pelo contrário, ele se lembrava de tudo. Quer ver do que ele também se lembrava? Ó, Gênesis 45, do 5 ao 8, ele vai dizer sobre aquilo que os irmãos dele tinham feito com ele. Gênesis 50, 20 e 21 também. Olha o que está escrito. José falando para os irmãos dele. Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e os vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Ou seja, José está falando para os seus irmãos, ó, vocês fizeram mal para mim, mas o mal que vocês fez, Deus transformou em bem para que hoje eu pudesse estar cuidando de vocês, pudesse estar ajudando vocês. Então José não se esqueceu dos seus irmãos, do pai, não se esqueceu de Benjamim, que era o mais novo, e não se esqueceu do que os irmãos haviam feito com ele. Não se esqueceu. Aquele momento que ele fala que Manassés nasce, Deus me fez esquecer do meu trabalho e de toda a casa do meu pai, é aquela tristeza, é aquele sofrimento, aquela alegria cobriu, mas não que ele esqueceu. Senão, irmão, mais para frente nada disso teria acontecido. Então José se lembrou sim do irmão, do pai, o irmão mais novo, Benjamim, né? Ele até chorou,
e ele se lembrou de tudo aquilo que os irmãos dele haviam feito. Então ele não esqueceu de nada. Então isso é coisa do diabo, irmão. Por quê? A pessoa vai ora, coloca a mão na sua cabeça, ora, para você esquecer que fumava. Mas você não esquece de largar a vaidade, você não esquece de sair do erro, de sair do engano. O diabo engana, coloca uma mentira na sua cabeça, que você acredita nessas coisas e você acha que você está bem com Deus. Irmão, isso não existe. Não existe alguém pôr a mão na sua cabeça e orar e você esquecer quem você era, você esquecer o que você fez, não. E cadê o esforço? Cadê aquela parte que diz, esforça-te, tem bom ânimo que eu sou contigo? Cadê o esforço para vencer o pecado? Cadê o esforço para vencer o cigarro, a droga, a bebida? Cadê o esforço para vencer o erro, o pecado? Cadê o esforço? É só pôr a mão na cabeça e orar que tudo some, tudo sai? Aí seria fácil, irmão, tava todo mundo liberto. Ninguém tava aí no erro, irmão. Isso é mentira, irmão, isso é engano. Ó, lá em 2 Coríntios, já para nós finalizar, olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha só, como você vai receber, como você vai chegar ao tribunal de Cristo se você já esqueceu o que você fazia? Aí você vai estar lá perante o tribunal de Cristo, ó, você pecou no adultério. Não, mas eu não lembro de ter pecado em adultério. Não, você pecou, você morreu no cigarro, na bebida. Não, mas eu não lembro que eu estava assim. Mano, não faz sentido isso. Só é enganado nisso quem quer, irmão. Isso aí é do inferno, isso aí não é do céu, irmão. Aonde que Deus tira a consciência de alguém? Olha o versículo 17 agora, 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquilo que você fazia de errado, agora você larga e vive uma vida nova. Não que você esquece. Isso não existe. Nós já lemos lá. Você pode reler aí Gênesis 37 ao 50. Você vai ver tudo isso. José se lembrou dos irmãos, do pai, o Benjamim, que era o irmão mais novo. E tudo aquilo que os irmãos haviam feito para ele. José se lembrava de tudo. José não esqueceu de nada. Somente quando Manassés nasceu, que teve aquela alegria. A alegria cobriu aquela tristeza, aquele sofrimento dele. É igual você passando uma prova, Deus te abençoa. Você esqueceu da prova? Você não esqueceu, mas a bênção do Senhor faz você se alegrar. É a mesma coisa. Qual é a diferença? Quer ver o que está falando na Bíblia? Quer ver um exemplo dentro da igreja de Cristo? Nós vimos lá em Gênesis. Gênesis é o livro da criação. Faz muito tempo isso. Mas existe isso dentro da Bíblia? Vamos ver dentro da Bíblia? Paulo, Atos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Versículo 1 ao 7. Atos 22, capítulo 22, versículo 1. Varões, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falares em língua hebraica, maior silêncio guardava e disse: Quanto a mim, Paulo falando, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciões, e recebendo deles cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha só, Saulo antes, vamos ler mais uma aqui? E eu já concluo. Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao 7. Filipenses 3, 4 ao 7. Paulo também falando ao povo de Filipenses. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda eu mais. Olha o que Paulo está falando, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5 de Filipenses. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu
dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda em Cristo. Então, olha o que Paulo está falando. Paulo, antes, quem era Paulo? Fariseu zeloso pela lei, perseguidor da igreja. Agora Paulo ele tem um encontro com Cristo. A vida dele muda. Agora ele não persegue mais a igreja, agora ele prega Jesus Cristo Salvador. E tanto que a maioria das cartas do Novo Testamento, quem escreveu foi Paulo. Só que observa, quando Paulo teve uma mudança de vida, ele se tornou uma nova criatura, ele não esqueceu quem ele foi atrás. Ele se lembrou que ele perseguiu a igreja, que ele metia nas prisões, que ele perseguiu o povo de Deus. Ele se lembrava que ele era fariseu, ele se lembrava que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele se lembrava de tudo que ele havia feito, ele se lembrava quem ele era. Ele não esqueceu. Aonde que tem isso na Bíblia de esquecer, irmão? Sai dessa heresia do diabo, sai dessa heresia do inferno. Deus não tira a consciência de ninguém, irmão. Você fez, fica na sua memória. Já pensou? Orar por você, você esquecer no dia do juízo, você vai prestar contas de quê se você esqueceu? Não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Aquele Manassés que nasceu trouxe uma alegria para José. Aquela alegria cobriu aquela tristeza, todo aquele sofrimento que ele sentia, tudo que ele tinha passado. Nós vimos, ele foi lançado na cova, vendido para o Egito, caluniado, preso, sofreu 13 anos. Para pensar. Agora ele é exaltado e ele ganha um filho. Irmão, ele tinha que ficar triste? Ele tinha que continuar triste, sofrendo? Não. Agora ele se alegra, aquela tristeza, aquela alegria cobriu aquela tristeza. Mas ele se lembrou quem era o irmão, os irmãos, o irmão mais novo Benjamim, o pai, ele se lembrava do pai e ele se lembrou daquilo que os irmãos fez com ele. Então, se você está debaixo dessa heresia mentirosa, cai fora. Se você está vivendo ou sabe de pessoas que estão acreditando nisso, vive nisso, cai fora e ajuda ela a cair fora enquanto é tempo. Manda esse vídeo para ela pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, todas as redes sociais, compartilha, manda para esse povo que está atrás da Apóstola Sol, se você conhece a Gernoduque, manda, compartilha, distribui, para esse povo sair fora. Irmãos, eu citei nome de Agenor e Apóstolo aqui, não que eu estou julgando eles, eu não julgo ninguém, mas o que é errado nós temos que falar, e isso que eles fazem é errado, perante a Bíblia é errado, a menos que você mostre para mim que isso na Bíblia tem procedência, aí nós vamos sentar para analisar e ver se realmente tem, mas fora isso, irmãos, não tem. Olha o que nós lemos hoje, José se lembrou do povo, Paulo não se esqueceu quem ele era. Então, irmãos, isso não é julgando ninguém, e não é, irmãos, aleluia, julgando ninguém. Isso é alertando e mostrando o erro. Mostrar o erro eu posso. Então mostra o erro para o seu próximo também. Dá o like e compartilha para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se você acreditava nessa mentira, essa heresia de Manassés, não acredite mais. Se você conhece quem acredita, compartilha com ele esse vídeo para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Vamos ajudar essas almas a sair desse engano. Jesus falou: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Irmão, sabe por que o povo erra? Acredita numas porcaria dessa? Porque não lê a Bíblia, irmão. Se você ler de Gênesis 37 ao 50, você já cai fora dessa heresia. É muito fácil. Mas quem quer ler Bíblia hoje? O pastor falou, todo mundo acredita. O apóstolo, hoje em dia não existe apóstolo. O apóstolo falou, todo mundo acredita. O bispo falou, todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Para de se iludir, lê a Bíblia. Vai para a Bíblia que o Senhor vai te ensinar. Em nome de Jesus. Então sai fora dessa heresia de Manassés. A unção de Manassés não existe. É heresia, é antibíblico e Deus não está nesse negócio. Isso é coisa do inferno. Compartilha, dá o like, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém? Assim que possível nós voltamos glorificando ao Senhor através da sua palavra, amém? Não esquecem, compartilha esse vídeo que o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus, amém? Fica na paz, Deus abençoe em nome de Jesus.